este computador. Bom, agora sim, né? Boa noite, agora oficialmente. Hoje a nossa pauta do Fale à Vontade é assédio moral e sexual, né? E o papel da nova CIPA, né? CIPA mais A. O convidado para essa conversa, né, é com o Dr. Rodolfo, que é advogado, mestre em Direito Público pela Unicinos aqui do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Acidentário e Empresarial, né, pela Legale SP, isso. Mas antes de passar a palavra, né, para o doutor Rodolfo, que de antemão já agradeço a participação, a disponibilidade, está em viagem, né, na verdade, está longe aqui da terra do Rio Grande do Sul, apesar de ter posto a sua casa aqui, né, está longe aqui do Rio Grande do Sul, então já agradeço a disponibilidade. E vou convidá-lo para esclarecer, né, o que a lei traz, os impactos na organização, né? Mas antes disso, gente, eu quero compartilhar os dados do mapa do assédio, né? Um estudo da KPMG que foi feito durante 4 meses, né, em todo o país e foi publicado agora no mês de maio, início de junho desse ano, né? E que busca entender essa ocorrência de casos de assédio no país. E chama bastante atenção, né? O levantamento ele aponta que 42% dos casos, né, enquadram-se na categoria moral, né, de assédio moral ou psicológico. E silêncio das vítimas prevalece, só 20% que denunciam. O assédio sexual foi o segundo maior percentual de menções, 26%. Um em cada 3 entrevistados sofreu assédio no local de trabalho. Ou seja, o local de trabalho é onde ocorre o maior número de assédio. Em segundo lugar, consta o transporte público com 11% das ocorrências. Também foram relatados casos significativos de assédio em instituições de ensino, né, 7,63%, bares ou restaurantes, 7,53%, entre outros locais, né? Ou seja, não é só no dia a dia profissional que as pessoas enfrentam esse problema, mas está concentrado dentro das organizações a questão do assédio moral e do assédio sexual, né? Por estado, São Paulo, mais populoso aí do país, aparece com 57% dos casos. Rio de Janeiro e Minas ocupam o segundo e o terceiro lugares, né, com 11% e 8%. Olha o disparate aí para São Paulo, né, das citações. Então, pense, né, o quanto que a gente convive com isso, sendo que a gente tem um número de não denunciantes, né? Do total, 55% decidiram não denunciar a violência de forma alguma e 27% afirmam que não reportaram o caso devido à falta de um canal de denúncia adequado e seguro. Em 12% dos casos, os entrevistados relataram os assédios às pessoas responsáveis pelos estabelecimentos em que ocorreu a violência, mas somente 3% fizeram denúncias à polícia ou canais de via direta. Vale lembrar, agora é a parte, né, que a gente vai conversar essa noite, né? Vale lembrar que o Brasil tem tido avanços legislativos, e aí temos o doutor Rodolfo para nos esclarecer, importantes no enfrentamento do assédio. A lei que foi publicada, né, o ano passado, a Lei 14.457, né, enfatiza a importância de combater o assédio e todas as formas de violência no ambiente laboral, no nosso ambiente de trabalho. O mapa do assédio, divulgado pela KPMG, mostra que ainda há um longo caminho, né, a trilhar, principalmente para encorajar as vítimas a romper o silêncio e para coibir o assédio moral, sexual ou qualquer outro tipo de assédio. Bom, doutor Rodolfo, né? Temos um desafio enquanto essa pauta nas organizações. Estamos falando de comportamento muitas vezes normalizados dentro das organizações. Às vezes temos uma cultura de assédio que não era nem percebida, né? Não era nem relatada. E agora, a gente quer te ouvir sobre todos os aspectos que precisam atender à lei e, claro, também as pessoas, os colaboradores, né? Como é que a gente enxerga essa lei sendo aplicada e como é que, de fato, a gente faz acontecer dentro da organização essa prevenção ao assédio, né? Que a gente consiga trabalhar neste momento de prevenção. Deixo para ti a fala agora e a gente vai interagindo aí até o final.
Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos aqui que estão conectados. Agradeço muito aí o pessoal da Falha, a Alessandra e a Fabiana pelo convite. Afinal, falar de assédio, seja moral ou sexual, é algo que é uma pauta muito séria, é uma pauta que reverbera ela no dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, e das organizações, principalmente, né? Então, a gente começar aqui a falar de casos de assédio, principalmente, por exemplo, em países como os Estados Unidos, né, onde o CEO do McDonald's, por exemplo, caiu por conta de fazer sexting, que é mensagem de texto de cunho sexual e convidando as secretárias para happy hour, né? Então, você vê que isso tem aí uma questão que reverbera, impacta no dia a dia de todos. Então, agradeço muito o convite aí, agradeço todo mundo que está aí conectado. E antes de a gente partir para a legislação, eu queria trazer algumas questões relacionadas ao que é o assédio, né? Porque também é muito importante a gente ter, assim, pelo menos uma leve noção do que é o assédio, né? O que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, quais são os tipos de assédio, como é que eles ocorrem, né? De que forma, para que também a gente possa ter noção. Isso já mostra também a importância, né, da aplicação dessa legislação, porque falar de assédio não é só questões de condutas reiteradas para que visam alguma situação relacionada ao trabalhador ou trabalhador visa expor, mas também de entendimento sobre o que é aquilo, sobre o que é o assédio e entendimento, inclusive, de outras áreas do conhecimento, como a própria psicologia, a medicina, o próprio direito, para saber o que se enquadra ou não. Então, é muito importante trazer inicialmente assim o que são os assédios moral e sexual. Então, começo com a questão do assédio moral. Tá? Ele é uma repetição, um ato, ele consiste na repetição liberada de gestos ou atos, palavras, que podem ser orais ou escritas, ou comportamentos, tá? Que expõem os empregados, as empregadas, os trabalhadores, as trabalhadoras no geral, a situações humilhantes e constrangedoras, de maneira que afete a personalidade delas, ofenda a dignidade ou a integridade física e psíquica desses empregados, desses trabalhadores. E aqui a gente não pode deixar de esquecer não só a questão dos empregados, nos trabalhadores em geral, porque também o assédio, como a Fabiana trouxe alguns dados aí, o assédio no serviço público ele é muito constante. É uma realidade que muitas pessoas até também ficam de mãos atadas também. Não é só porque tem aquela questão da estabilidade, do servidor público e tudo mais, que eles não sofrem isso e também né, ficam de mãos atadas até para tomar alguma providência. De igual forma, tá? O objetivo do assédio é justamente atingir o empregado, o trabalhadora, os empregados, os trabalhadores no geral, né? Na questão da dignidade, da sua integridade física ou psíquica. Mas, assim, Rodolfo, o que como é que funciona isso para caracterizar o assédio, né? Então, o assédio ele tem que ter, primeiro, uma habitualidade na conduta, né? Então, não pode ser uma vez, assim, eu xingar aqui, vou pegar o nome de qualquer um participante da Daniela Cidade, ou me exaltar com ela, trazer uma palavra de baixo calão uma só vez. Não, preciso que isso seja de uma forma reiterada e com a intenção, né, de caracterizar isso, com a intenção de realmente colocá-la numa situação humilhante. Então, se acontecer de ser uma situação isolada, ela não vai se caracterizar assédio. Então, é preciso sempre ter a habitualidade e depois, no pano de fundo, a intenção do assediador estar fazendo aquela conduta para vir a diminuir aquele trabalhador, aquela trabalhadora, tá? Então, também dito isso, o assédio ele não reverbera aí somente no ambiente de trabalho, mas também extra, né? Então, o caso que eu trouxe ali no início do CEO do McDonald's, além de ele mandar mensagens de cunho sexual, ele assediava as secretárias em happy hours. Então, quer dizer, fora do horário de trabalho, né, que ninguém estava dentro da empresa, mas que tinha esse vínculo de subordinação hierárquica, principalmente. Tá? Então, as relações de poder, elas, em alguns momentos, elas podem sair, poder que eu digo dentro das questões hierárquicas, né? Elas podem sair da empresa e atingir outros ambientes que não dentro do ambiente de trabalho.
como é que ele se dá, assim, né? As formas de assédio, né? São 3 modos distintos de assédio moral, tá? O vertical, o horizontal e o misto. O vertical, né, ele é marcado pela diferença de posição hierárquica. Então, o que acontece? Né? Eu tenho o assédio vertical descendente, que é praticado pelo superior hierárquico para o subordinado, e o ascendente, que é praticado do subordinado para o superior hierárquico. Né? Então, essa é uma configuração de assédio. Tá? O horizontal é que se dá sem distinção hierárquica, ou seja, os trabalhadores estão no mesmo patamar, então eles se assediam, né? É um assédio entre colegas de trabalho. Tá? E o misto, que pode ser tanto vertical descendente, vertical ascendente, horizontal, aí está todo mundo dentro de uma mesma situação. Porque os superiores hierárquicos assediam subordinados, subordinados assediam subordinados, e os subordinados assediam os superiores hierárquicos. Então, acaba que tendo aí, tipo assim, principalmente isso para deixar mais palpável, principalmente aquela questão das metas, né? O superior pede meta inatingível, aí o subordinado vem meta inatingível, para o outro colega meta inatingível, ou para o outro subordinado, meta inatingível, então você vai tendo um escalonamento aí e acaba sendo misto. Tá? Aí, esse é o assédio moral. Tá? O assédio sexual, e antecipando aqui para vocês, o assédio moral, infelizmente, hoje, ele não tem, assim, uma previsão legal da sua ocorrência. Existem projetos de lei tramitando na Câmara, no Senado, que visam criminalizar o assédio moral. Tá? Já em outro passo, o assédio sexual, ele é previsto como crime, né? E ele afeta principalmente as mulheres. E aí já começando, assim, a tratar o que é o assédio sexual, né? Ele é o ato de constranger alguém com o intuito, com a intenção de obter algum favorecimento ou alguma vantagem sexual, né? Prevalecendo aquele que pratica o assédio da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego. Ou seja, tem que ter uma relação de poder onde o assediador ele é superior hierárquico daquele que é assediado. Aqui já é um pouquinho diferente, principalmente em razão do conceito legal. E essa conduta visa forçar ou obrigar a pessoa assediada a fornecer um favor sexual. Tá? E ela acontece também de 2 formas. A vertical ocorre quando o homem ou a mulher, em sua posição hierárquica superior, se vale de sua posição de superior hierárquico para constranger alguém com intimidações, com pressões, com interferências, visando ter aí um favorecimento sexual. E o horizontal, que aqui, embora não tenha a previsão no Código Penal, mas se configura também, né, e pode ser configurado em outros tipos de crime, que ocorre quando não tem uma distinção hierárquica, mas os colegas de trabalho se assediam sexualmente, ou assediam sexualmente o outro. E aí a gente pode, por exemplo, enquadrar isso como crime de importunação sexual, por exemplo, ou daqui a pouco algum crime de racismo, ou alguma situação, porque o assédio, gente, ele afeta principalmente as mulheres, o assédio sexual, mas também afeta grupos minoritários, LGBTQI+, negros, né, pessoas que estão dentro dessas minorias. E quais são as repercussões que os assédios, no geral, trazem aos trabalhadores? Eles trazem repercussões psicológicas. Então, uma das consequências que a vítima tem é um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha, de tristeza, de inferioridade, né? Tá? Repercussões físicas, então pode chegar a ter palpitações, hipertensões, tremores, alterações no sono, precisar de antidepressivo, precisar de remédio para dormir, né? Aí tem a repercussão social, então a pessoa que sofre constantemente o assédio acaba se retraindo em relação a tudo, ao trabalho, principalmente, aos parentes, aos amigos, e às vezes as pessoas entendem, confundem até com uma situação de depressão, né? Mas na verdade é um retraimento porque a pessoa é colocada numa situação tão vexatória que acha que isso reverbera em outros campos da vida. E o profissional que encontra, né, muita repercussão na redução da produtividade, um erro no cumprimento de tarefas, principalmente, que a pessoa não está motivada a trabalhar, não está motivada a exercer aquilo para a qual ela foi contratada ou exercer aquela profissão a qual ela né, escolheu seguir. Então,
tem essas repercussões nesses planos psicológicos, físicos, sociais e profissionais. E isso é muito grave, porque quando a gente vai cuidar de trabalhadores e trabalhadoras, né, como é que é o clima organizacional, como é que é o clima, né, da comunicação entre essas pessoas, entre esses colegas de trabalho, entre seus superiores hierárquicos, né? Então, isso tem muito a ver com uma questão de cultura organizacional também, tá? E aí, dito isso, pessoal, uma leve noção, tá? É claro que a gente, se for aprofundar, tem muito mais questões aqui. Como é que a CIPA vem olhar para essas questões do assédio, né? Ela vem muito impulsionada pela Lei 14.457, como a Fabiana mencionou, que foi a lei que trouxe essas novas atribuições à CIPA. E essa lei, pessoal, ela vem como uma forma de incentivo à proteção do trabalho da mulher. Tá? É um pano de fundo muito importante para que vocês tenham noção, né? Porque justamente a mulher, ela é a maior vítima, principalmente de assédio sexual. Então, essa lei veio em 2022 e com um prazo para iniciar sua vigência a partir de março, né? Trazendo aqui para a empresa e para as organizações alguns olhares de como elas vão ter que cuidar dessa questão do assédio. A primeira delas, o que a lei traz, né? Ela traz uma necessidade, né, uma necessidade de a CIPA cuidar dessa questão, tanto que a CIPA agora fica CIPA mais A, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio, tá? E traz algumas atribuições para ela. Eu também, logo na sequência, vou falar um pouco da NR5, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata de regras de como a CIPA deve funcionar, como ela deve ser escolhida, como ela quais são as suas atribuições, né? Porque é muito importante. A lei ela trouxe essas funções para a CIPA, mas também a NR já veio alterada a reboque da legislação, né? E também tem outras atribuições que a gente vai desmistificar aqui. Então, a primeira delas que a lei trouxe é a necessidade de inclusão de regras de condutas nas normas internas da empresa. Mas não simplesmente uma inserção de normas, de regras de conduta nas normas, mas uma necessidade de ampla divulgação desse conteúdo aos empregados e às empregadas, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então, aí o papel da comunicação nesse processo é muito importante, porque você precisa comunicar, você precisa... Fabiana pode falar melhor que eu, a comunicação é emissor e receptor. Então, não adianta emitir se o receptor não recebe o que está sendo emitido. Então, é preciso divulgar que a empresa ela está alterando ou ela está inserindo em regras de conduta, em normas internas da empresa, regras de condutas que tratam do assédio sexual e outras formas de violência, que aí incide o assédio moral. Tá? Mas aí não adianta, né? A gente também colocar nas normas questões relacionadas a isso. É preciso também que a gente possa apurar, que a gente possa verificar, que a gente possa ver a procedência, né, disso. Então, a CIPA+, ela vai ter que, né, a segunda atribuição nova, fixar procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias e para apuração das situações de assédio. Ou seja, ela vai precisar colocar normas, quais são os parâmetros em que se darão essas investigações, em que se darão a apuração dessas denúncias e principalmente acompanhamento. E isso visa o quê? Aplicar alguma medida, alguma penalidade administrativa aos responsáveis da situação do assédio, seja direto ou indireto, tá? Seja o assédio sexual, seja o assédio moral. Claro que aqui a lei resguarda o anonimato do denunciante, tá? E, então, sem prejuízo de outros procedimentos jurídicos cabíveis, tá? Sem que isso invalide, por exemplo, se é uma vítima de assédio sexual queira processar criminalmente o assediador, tá? Isso é uma apuração interna da empresa, tá? E vejam bem que ela traz responsáveis diretos e indiretos. Então, são pessoas que estão diretamente envolvidas no fato e são pessoas que estão indiretamente envolvidas no fato, no sentido de que foram coniventes, principalmente. Eu tinha conhecimento, mas fui conivente com aquela situação. Então, é uma pessoa que participa indiretamente daquilo ali, tá?
E a última realização, no mínimo a cada 12 meses, de ações de capacitação, orientação, sensibilização de empregados e empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa ou da organização, né? E aí eles vão ter que trabalhar temas sobre violência, temas sobre assédio, sobre diversidade, né? E a lei, justamente como ela vem com esse pano de fundo de proteger o trabalho da mulher, tem que trabalhar a diversidade também dentro das organizações, isso é um outro ponto, né? Bem importante que a legislação traz, tá? Então, claro que tem aí outra questão relacionada à inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate de assédio e outras formas de violência nas práticas da CIP. E isso é que eu vou trazer em relação à NR5, né? Porque a legislação trouxe essas quatro principais pontos de atribuições, mas a NR5 traz outras atribuições, já que já existiam antes da legislação, né? Então, por exemplo, acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, né? Essa é uma atribuição da CIPA, pela norma regulamentadora 5. Adoção de medidas de prevenção implementadas, a serem implementadas pela organização. É a CIPA que vai discutir, que vai trazer. Elaborar um plano de trabalho que possibilite ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Ou seja, ela vai ter que lançar mão de didáticas, de mecanismos, de metodologias, onde ela possa ter uma ação preventiva e ela possa proporcionar, fomentar que o ambiente de trabalho tenha a saúde necessária para os empregados, para os trabalhadores, trabalhadoras, e resguarde a segurança de todos, né? Participar de implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho, mesma situação, né? E a mais clássica, que acredito que todo mundo conhece, que é promover e definir a programação da CIPAT anualmente. Então, a ANR, ela determina que seja feita a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho anualmente, né? E aí, a nova atribuição que eles colocaram, em razão da lei de 2022, é incluir em tudo isso que eu acabei de trazer para vocês, temas referentes à prevenção, ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho, que seria outras formas, incluindo o assédio moral, tá? Então, vejam que ela já tinha essas atribuições de fazer o monitoramento, acompanhamento, estabelecimento de procedimentos, estabelecimento de plano de trabalho para ações preventivas. Tudo isso a CIPA ela já tinha. Agora ela tem um plus, que é as situações relacionadas a assédio, tá? E como é que a CIPA ela se porta? Como é que ela deve se portar? Aí aqui trago minha leitura para todos vocês, né? Ela tem que exigir dos empregadores treinamentos relativos a esse conteúdo de assédio moral e sexual aos membros da CIPA. Na verdade, esse treinamento já é uma determinação da NR no item 5.7. Então, a empresa, quando ela constitui a primeira CIPA, ela tem que dar capacitação àquela primeira CIPA. Como foram inseridas novas competências, tanto no plano legal quanto no plano administrativo, que através da nova regulamentadora, a NR5, eles vão ter que chamar toda a CIPA e, olha, gente, a gente agora vai falar com vocês e vamos trabalhar com vocês todas as questões relacionadas ao assédio moral e sexual. O que é, as formas, quais são as repercussões, quais são as questões de saúde relacionadas, como é que é a interação, né, com o SESMIT, dependendo do nível da empresa, que tem empresas que têm um serviço de segurança e saúde no trabalho interno, né? Como é que, enfim, como é que eles vão se munir de todo esse conteúdo, como é que eles vão comunicar essas situações, como é que eles vão trabalhar a divulgação em relação a isso, tá? E depois, esse é o primeiro ponto. Depois, promover treinamentos e capacitações com os empregados da empresa, né? Então, claro que a CIPA ela é um braço, ela acaba sendo um braço da empresa, porque ela é composta de representantes dos empregados e dos empregadores. Muitas vezes as empresas elas dão até orçamento para si, para fazer CIPAT, para fazer algumas ações. Então, ela pode ter, como daí é uma questão de definição interna, esse papel de promover esses treinamentos e essas capacitações, né? Claro, a legislação traz isso, tá? Mas eu vou já chegar num ponto que eu gostaria, né, eu já cheguei num ponto que eu gostaria de diferenciar, porque as ações de sensibilização que eu mencionei, elas são diferentes da, da, como é que se chama? Das ações que ocorrem dentro de uma semana interna de prevenção de acidente de trabalho, tá? Então,
Não adianta a gente colocar aqui, vou colocar uma CIPAT e vou colocar temas de assédio, porque não é efetiva. A legislação ela é muito mais ampla. Ela exige que seja feita ações de sensibilização, capacitação com todos os níveis hierárquicos. E muitas vezes a CIPAT ela vem muito para um nível hierárquico mais inferior ou médio, né, que não envolve necessariamente a alta direção, por exemplo. Então, ela pode fazer, a CIPA ela pode fazer treinamento com os empregados, ela pode fazer workshops ou questões na CIPAT? Pode, mas ela vai ter que fazer as ações de sensibilização também a cada 12 meses. Tá? Então, são duas situações distintas. E ela vai ter que se empoderar. Né? A comissão ela vai ter que se empoderar de todo esse conteúdo. Conteúdo jurídico, conteúdo da saúde, conteúdo da comunicação, como é que eles vão olhar para isso, porque muitas vezes, dentro de uma empresa, acontece um fato que envolve a saúde ou a segurança do trabalhador, eles vão procurar quem? Algum representante da CIPA. Né? Então, muitas vezes até procuram os representantes de dois empregados, né? Porque eles têm estabilidade justamente para poder questionar a empresa e exigir da empresa a adoção de medidas que sejam necessárias para conter o assédio, o acidente, ou prestar assistência àquele trabalhador, àquela trabalhadora. Isso, na minha visão, seria um primeiro momento. Capacitar a CIPA, capacitar para que ela possa ou replicar, ou com apoio, né, de outros setores, né, promover essas capacitações e agir no sentido de dar cumprimento à lei, no sentido de também fazer essas ações de capacitação e orientação e sensibilização. Eu acho que é bem interessante isso, sensibilizar, porque falar, todo mundo, como é que se sensibiliza? E aí a comunicação também tem uma forma de a gente trabalhar isso. Tá? No segundo momento, né, acabei antecipando aqui para vocês, é inserir essa temática do assédio sexual e moral nas CIPATs, mas não como um atendimento à legislação nova, mas porque ela tem como atribuição anualmente realizar essa semana. Então, se ela tem essa atribuição de realizar anualmente essa semana, ela vai ter, uma ação que a CIPA promove. Então, se é uma ação que ela promove, ela vai ter que colocar temas de assédio moral e sexual nas palestras, né? Geralmente são cursos ou palestras que elas fazem durante uma semana. Tá? No segundo momento, capacitado a CIPA, capacitado a quem tem que, né, se inteirar desse assunto, aí se passa a redação das regras de conduta a respeito de assédio moral e sexual nas normas internas. E aí não se trata somente de redação, né? Porque, como eu falei para vocês, né, não sou da comunicação, mas a comunicação, até onde eu sei, é emissor-receptor. Então, eu preparo uma norma de conduta, mas eu não comunico. Então, ela vai ficar inócua. Né? É como se, eu faço um paralelo, é como se fosse o Congresso Nacional prepara uma lei e não promulga essa lei, ou o presidente não promulga essa lei. Ninguém vai ter conhecimento, né? Porque ela só vai ter conhecimento a partir da promulgação. Então, ok, foi feito toda alteração nas regras, no ETICS, no Código de Conduta Interna, ou que seja o nome que cada empresa prefira colocar, mas é preciso comunicar. E aí, por isso que vem as ações de sensibilização, as ações de capacitação, porque dentro do que eles colocarem, aí vem o segundo ponto, que são as fixações de procedimentos. Então, o empregado, o trabalhador, a trabalhadora vai ter que saber. Puxa vida, se acontecer uma situação de assédio, como é que eu faço para denunciar? Como é que eu faço para acompanhar se eu sou vítima? Como é que eu faço para, né, encaminhar isso? Como é que eu vou ter a segurança de que isso será apurado? Né? E aí a CIPA ela vem também com essa atribuição de fixar tudo isso, de botar luz, né, nas formas de apuração, de acompanhamento e também de como garantir o anonimato do denunciante. E aqui trago um olhar que não é só também do denunciante. Se há uma divulgação em relação ao denunciado, também isso pode gerar repercussão. Então, como é que internamente se resguarda isso, né? Então, passa por uma estruturação de canais de denúncia, né? E passa por uma redação de procedimentos para apuração. Essas são as duas principais visões que eu trago para vocês. O canal de denúncia é muito importante, uma ouvidoria, um ombudsman, um ombudswoman, alguém do
pessoas e culturas, né? Porque agora também não dá para chamar de recurso humano, que acaba objetificando, né? Mas ainda assim o RH, enfim, ou o departamento de compliance, ou, enfim, a empresa vai ter que, dentro da sua organização interna, ver a melhor forma de como ela vai estruturar esse canal, né? E como quem vai estar, olha, vejam só, e como quem estará dentro desses canais irá comunicar também, né? Com um denunciado, com um denunciante, quem é que tem que dar alta direção saber, quem é que vai apurar. A lei ela não traz aqui uma responsabilidade para a CIPA apurar essas questões. Ela traz a responsabilidade da CIPA fixar. E justamente ela vai fixar por quê? Porque ela vai estar capacitada a entender todas as temáticas que passam pelo assédio. Porque, na minha visão, a questão do assédio ele merece um olhar transdisciplinar, né? Então, várias áreas do conhecimento para olhar para um objeto e interdisciplinar, porque ela tangencia muitas áreas do conhecimento. Então, a psicologia, a medicina, a questão da comunicação, a questão jurídica, né? Então, como essa comunicação dentro de todo esse malabarismo vai acontecer lá dentro, né? Então, isso é muito importante. E aí, por fim, as ações de capacitação, como eu já falei, né? Orientação e principalmente sensibilização a cada 12 meses. E aqui eu faço uma ressalva novamente. Tá? É diferente, por exemplo, a CIPAT, ela nem sempre ela atinge todos os níveis da organização. Então, essas ações de sensibilização têm que ser realizadas a cada 12 meses, independente da CIPAT, porque ela tem que atingir todos os níveis hierárquicos. Tá? É muito importante que isso aconteça, senão, né, ela, na minha opinião, ela acaba sendo uma letra morta, né? Porque se você empodera o trabalhador dos direitos que ele tem, né, mas a legislação exige que a empresa tome essas medidas, mas a empresa não toma essas medidas, e justamente para evitar maiores e valorizar o trabalho, né, do trabalhador, da trabalhadora, e proteja, melhor, valorizar o trabalho, que resguarde a saúde do trabalhador, trabalhadora, é que a empresa vai ter que tomar essas medidas. Então, não adianta capacitar todo mundo, mas se a empresa não se organiza para isso, porque uma coisa, a conta não vai fechar. Tá? E durante todo esse processo, né, de novo, tem que ter uma divulgação desses procedimentos, dos eventos, dos avisos, né? Daqui a pouco, vamos fazer uma ação de sensibilização, então a gente faz um cronograma a cada 2 meses. Se a empresa é muito grande, então o setor A, B vão fazer uma ação de sensibilização em junho e julho, o setor B e C, agosto e setembro, porque nem sempre também a gente pode juntar todo mundo, e até também por uma questão na minha visão, tá, pessoal? De efetividade, né? Você junta 300 pessoas numa sala, nem sempre aquela palestra atinge um fim objetivo, né? Atinge aquela finalidade, porque existe dispersão, a gente sabe disso, a gente que sempre está, né, em eventos, sempre está falando, sempre está... Eu estou nos tribunais, né? Eu estar no tribunal fazendo uma sustentação é olhar para o papel que os embargadores dispersam. Então, você imagina, isso são uma turma com 3 desembargadores. Então, você imagina 300 pessoas numa sala para fazer uma ação de sensibilização. Então, também tem que pensar na efetividade, né, nesse movimento e de como fazer. Então, estruturar da melhor forma dentro da atividade produtiva, né, de maneira que não prejudique, né, a atividade da empresa, essas ações. Tá, pessoal? Então, eu fico aqui à disposição. Basicamente, a leitura que eu faço é essa, mas principalmente para que vocês tenham ciência, né? Tem as atribuições da nova lei, mas a ANR já traz atribuições em relação à CIPA e incluiu todas as questões de assédio moral e sexual ali no inciso e que reverberem em todas as suas atribuições. Então, são 2 planos. O que a lei traz e o que já está posto, que já está colocado, né? Tá? Então, fico à disposição aí, Fabiana, pessoal, para dúvida, pergunta. Falei demais, né? Eu gosto de falar, então... Tá ótimo, Rodolfo. Acho que tem alguns pontos que são importantes para a gente pensar, que tu trouxe, que são relevantes. Quando a gente lê
né, a lei, enfim, o que embarca ali, né, e que abarca dentro dessa lei, e é importante que tu trouxe da ANR, e aí pontuar, né, a gente precisa primeiro capacitar as pessoas da CIPA, né, esse é um ponto, capacitar as pessoas da CIPA para que elas possam garantir esse cascateamento ou mesmo contratação de alguma empresa que possa apoiar nesse processo, né, eu acho que é um ponto bem importante. Então, esse é o primeiro olhar, né, da gente olhar para capacitar essas pessoas que estão dentro da CIPA, até porque muda bastante o papel, né? Antes a gente tinha, algumas organizações têm o processo de compliance muito distante da CIPA, e a lei ela vem impedindo aí a divulgação desse tratamento desse assédio, né? Esse número de assédio que ocorre dentro da organização. Então, a comunicação está muito aí junto, né? Não só no processo também de olhar, né, de capacitar, de sensibilizar, mas também, né, de promover esse conteúdo para toda a organização, como tu disse, né? Às vezes, juntar todo mundo, passar um conteúdo não vai ser de forma efetiva, né? Então, esse é um ponto importante. Mas eu queria que tu me trouxesse, antes da gente ir para as perguntas finais, etc., tem responsabilização, né? A gente vai olhar para civil e criminal, a gente tem responsabilização da organização se ela não cumprir isso. O que acontece? Tá no Quais mudo. são agora eu desmutei aqui. Quais são as repercussões assim do não cumprimento da legislação, né? Para os órgãos competentes do Ministério do Trabalho, principalmente as fiscalizações, cuidarem, né, se as empresas estão fazendo essas ações. Então, o auditor fiscal do trabalho, se bater na empresa e ver que ela não está fazendo, ela pode ser autuada, tá? Porque ela não está cumprindo uma determinação legal. Então, esse é um primeiro ponto. De uma repercussão jurídica macro para a empresa. Segundo, da empresa, ela pode ser responsabilizada na via judicial, e aí trazendo mais estrito senso da questão do assédio, né, tá, Fabiana? Pivotando um pouco a tua pergunta, né, inserindo mais perguntas na tua pergunta. Então, ocorreu uma prática de assédio, a empresa ela pode ser responsabilizada, porque ela tem um representante da empresa praticando o assédio. Então, ela pode sofrer uma ação trabalhista, onde ela vai responder pelo dano causado, se o empregado ou empregado, trabalhador ou trabalhadora comprovar, a ele, né? Tem uma repercussão administrativa. Então, por exemplo, se a gente trabalha com servidores públicos, né, tem um processo administrativo. Semana retrasada, um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro foi penalizado por uma prática de assédio. Na verdade, a penalidade para eles é a aposentadoria compulsória proporcional. É discutível, sim, com certeza, mas é uma penalidade que está prevista em lei. Então, ele foi afastado da jurisdição, da função, e foi aposentado porque ficou comprovado que ele praticava assédio no gabinete. Então, tem uma penalidade administrativa, né? E dentro da empresa ela pode aplicar uma sanção, e aí justamente a legislação exige essa necessidade de redação de normas de conduta dentro da norma interna da empresa em relação a esse assunto, tá? Tem a responsabilidade jurídica criminal. Então, o assédio sexual, como eu falei para vocês, é crime, mas o assédio moral não. Entretanto, ele pode entrar em crime de racismo, ele pode entrar em crime de importunação sexual, dependendo do tipo, né? Se for um assédio sexual horizontal, ele pode entrar na questão da importunação, né? Tem a questão relacionada à própria calúnia e difamação, dependendo da situação, tá? E a questão civil, que é com o assediado e o assediador, também visando uma responsabilização, uma ação civil visando aí uma indenização, alguma coisa nesse sentido, dependendo do tipo, tá? Então, e aí tu falou, Fabiana, assim, essas questões de compliance, né? Esse assunto, essas alterações, elas vêm muito naqueles pilares do ESG, né? E também vem muito, podem caminhar juntos aí com a questão do compliance, né? De comply to, estar de acordo com, né? Então, a empresa ela vai ter que implantar essa lei, ela vai ter que se organizar, e caso ela não tenha, ela pode ser responsabilizada no plano administrativo com o Ministério do Trabalho, e justamente a legislação vem trazendo isso para evitar todas essas repercussões jurídicas, né? Porque se eu tenho uma apuração interna e eu vejo que tem uma responsabilização, bom,
né? Daqui a pouco, que é um assunto delicado, a pessoa assediada sexualmente, ok, o fato de ter visto uma penalização do diretor, ou do superior hierárquico, ou do colega, vai ficar satisfeita, pode até não tomar outras medidas, entendeu? Mas ainda que ela possa tomar outras medidas, ela vai ter elementos para que ela possa tomar, porque antes, o que acontece? As empresas jogam tudo para baixo do tapete, jogando bem a real para todo mundo, né? Não, e aí, quando vem uma ação, a pessoa é afastada pelo INSS por alguma questão psiquiátrica decorrente de assédio, né? Então, tudo isso visa prevenir, estancar todos esses danos, tá? Então, claro, e aí você vai ter que ter, né? Lembrando bem aqui essa questão, né? Se eu não me engano, na NR, são 20 a 29, a partir de 20 empregados que é obrigatório ter uma CIPA, tá? Então, empresas que não entram, né, na obrigatoriedade de CIPA, elas não, em tese, não teriam que cumprir com essa legislação, né? Tá? Então, é bem importante, porque talvez possa ser uma pergunta. Tá, mas todas são obrigadas? Não. Na minha visão, pela NR, o número mínimo são 20 a 29. A partir dali, a CIPA ela vai ter que ser capacitada para isso, e a partir dali terão que ter essas ações de sensibilização. Perfeito, Rodolfo. Eu acho legal quando tu traz, né? Quando a gente fala de lei, a gente está falando sempre com um olhar punitivo, e na verdade não é. Na verdade é um olhar preventivo, né? Um olhar para mudar a cultura organizacional, para que a gente consiga, de fato, né, estabelecer uma cultura de cuidado com as pessoas, né? E aí a gente utiliza aqui na FALE, né, duas escalas, né, que são validadas, foram desenvolvidas por pesquisadores que validaram em diversas empresas, né? Que é a primeira de percepção de assédio moral no trabalho, a EEP, a EMT, né, que nos traz o panorama de assédio moral profissional, né, aquilo que a gente fala, tu não soube fazer isso, tu não sabe fazer direito, né. Esses dias tu compartilhou um vídeo de falas, né, que se cumprem como assédio moral. Eu acho que isso é bem interessante. Às vezes a gente toma por normal esse tipo de fala, né, tipo, tu é um burro, tu é não sei o quê, tu é incapaz de fazer, de desenvolver, enfim, né. E a gente vê isso, é um assédio moral, né? Então tem essa parte falando do assédio moral profissional e também do moral pessoal, quando a pessoa discrimina em relação, pode ser, porque tu é mulher, porque tu tá na TPM. Então a gente ouve muito desses assédios e considera como se fosse normal, né? E tem uma outra escala que a gente utiliza também, que é do impacto afetivo do assédio moral do trabalho, que é a EIA-AMT. Os nomes são bonitos, né? Mas é isso que tu trouxe, é esse impacto afetivo, enquanto que ele impacta no ambiente organizacional, quanto que a pessoa vai sair ou não vai se desenvolver ou não vai entregar o trabalho que deveria, porque sofreu assédio de alguma maneira, né? Então, acho que são legais a gente aplicar essas escalas e, de fato, ser um trabalho preventivo, né? Acho que é um tema aí que vem muito para engrandecer as organizações, né? Mudar esse olhar de cultura e até, né, trazendo até um caso, meu primeiro assédio sexual dentro de organização foi no meu primeiro emprego, que eu tinha 14 anos, né? E aí não entendi aquilo como assédio sexual, e depois sim, né? E por agora, mudando, entendendo que é crime isso, né? Seria de uma outra maneira, outra visão. Então, a gente também fazer e capacitar as pessoas, a gestão, que nem tu disse, né? Acho que é um ponto bem importante, que ela não está dentro da CIPAT, né? E a gente vê isso dentro das organizações. Então, trazer essa capacitação para a gestão, que ela possa dar conta, que ela possa mudar de fato essa cultura, seja do assédio moral, do assédio sexual, né? Dentro das organizações, que isso de fato não seja permitido, nem piadas, né? Nem palavras, nem falas que sejam recorrentes dentro da cultura organizacional, né? Então, é um bom olhar para a gente trabalhar aí dentro das organizações, né? Para além de promover a conscientização através de campanhas, realizar treinamentos, essa mudança de comportamento. Eu acredito bastante nisso dentro das organizações, né? E, de fato, como tu disse, eu acho que é bem feliz isso dentro da lei, é a questão da recorrência, ser periódico. Então, a gente precisa, não é
comprovar para o Ministério que a gente fez, comprovar de que fato a gente está mudando, né? Então, eu acho que isso dá um pouco mais de visibilidade para a CIPA e também para essas questões que as pessoas, as mulheres, no caso aqui, que tem esse pano de fundo, ou grupos minoritários, né, sofrem dentro das organizações. Eu acho que é bem importante a gente trazer isso. Bom, gente, eu vou agradecer ao Rodolfo agora, mas eu abro para perguntas, só vou parar de gravar para que a gente possa trazer aí perguntas, né, que sejam esclarecidas para quem tiver